Vamos ver agora um exemplo de como se calcula o sinal da função, no caso da parábola. Então, eu tenho aqui a equação y igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Isso é uma parábola por quê? Porque só tem uma variável independente, que é o x, e o expoente mais alto é 2. Então, isso é uma parábola. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou calcular os coeficientes. Aqui, em x ao quadrado, o coeficiente é 1, uma vez x ao quadrado, então a gente nem precisa escrever. Então, o coeficiente do x ao quadrado é o a, que é 1. O coeficiente b é o coeficiente que vem na frente do x aqui, com grau 1, que é o menos 6. E o c é o termo independente, o 5, mais 5, certo? Bom, feito isso, agora eu vou aplicar as fórmulas que vocês aprenderam lá na 8ª série, 7ª série do ensino fundamental. Tá? Primeiro, o que eu faço? Eu calculo o determinante. O determinante, que eu represento por esse triângulozinho aqui, é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou calcular o determinante. b ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4, o a é 1, o c é 5. Então, o determinante é igual 36, menos 6 ao 46, menos 20. O determinante é 16. Lembram, no vídeo que nós fizemos sobre sinal da função de segundo grau, que quando o determinante é maior do que zero, nós teremos duas raízes reais. Então, eu vou calcular aqui. O x vai ser menos o b, dessa fórmula aqui, ó. Menos 6, mais ou menos, que eu vou ter duas raízes, raiz quadrada do determinante, que é 16, sobre 2a, que multiplica 1. Então, eu tenho que o x vai ser 6 mais ou menos 4, raiz de 16 é 4, sobre 2. Daqui eu vou tirar dois valores de x. Eu vou ter o x1, que é 6 mais 4, 10, sobre 2. x1 igual a 5. E eu vou ter o x2, que é 6 menos 4, 2, sobre 2. Então, o x2 vai ser igual a 1. Bom, agora, eu vou fazer o esquema do sinal. Então, eu vou traçar assim uma reta, que representa os valores de x. Como o 1 é menor do que o 5, eu vou colocar o 1 à esquerda. Então, aqui vai ser o x1, nem vou botar x1 ou x2, porque não importa a ordem, só importa os valores aqui. Tá? Então, aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 5, certo? Bom, essa parábola, eu sei o desenho dela, é mais ou menos o formato de um cálice. Está virada para cima ou está virada para baixo? Então, eu vou olhar aqui para o valor do A. A positivo, ela tem esse desenho virado para cima. Então, olha aqui, ó. Vou colocar um eixo dos y aqui só para vocês entenderem. Aqui é o y, aqui é o x, certo? Então, quando eu quero calcular o sinal da função, na verdade, estou calculando o sinal do y. Qual é o sinal do y? O y representa a função. Então, quando os valores de x estiverem entre 1 e 5, aqui embaixo, ó, os valores vão ser negativos. Por quê? Vamos supor que eu vou pegar o x igual a 2 aqui. X igual a 2. Eu vou rebater aqui, vai dar uma posição que o y, abaixo do eixo dos x, abaixo da origem aqui, todos os valores aqui para baixo são negativos. Ó. Se eu pegar outro valor aqui, negativo. Então, entre 1 e 5 para valores de x, o y dá negativo. No ponto 1, o y é 0. No ponto x igual a 5, o y é 0. Agora, quando o x for maior que 5, a função está acima, o valor do y está acima do eixo dos x, então é positivo. A mesma coisa quando for menor que 1. Então, aqui eu calculei e fiz o esquema do sinal, ok? Agora, vamos só ver outra coisinha aqui importante. Eu não falei naquele vídeo, estou falando agora, que toda parábola tem um vértice, que é dado por essas formas aqui, ó. A abscissa e a ordenada do vértice. Então, tanto faz ela estar virada para baixo, virada para cima, como virada para baixo, ela tem um vértice, né? Então, para eu calcular esse ponto nos eixos cartesianos, eu tenho que calcular um xv e um yv do vértice. E isso aqui vai me dar o ponto V, que é o ponto do vértice, ok? Então, agora nós vamos calcular aqui
com essas formas aqui, ó. A abscissa do vértice é igual a menos b sobre 2a. Nós já tínhamos visto lá que a é 1, o b é menos 6 e o c é 5, certo? Ó, menos 6, aqui é mais 5 e aqui é 1, certo? Então, eu vou calcular a abscissa do vértice. É menos b sobre 2a. Então, a abscissa do vértice é igual menos, aqui, menos 6 sobre 2 vezes 1. XV vai ser igual 6 sobre 2 mais 3. E a ordenada do vértice é menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice é igual. O delta era 16, então aqui vai ficar menos 16 sobre 4 vezes 1, que o A é 1. Então, o y do vértice é igual, menos 16 sobre 4 dá menos 4. Então, o vértice que nós encontramos é 3... deixa eu apagar aqui. É 3 e menos 4. Tá? Calculamos. Então, vamos ver agora, eu tracei no GeoGebra para mostrar para vocês. Tá? Ó, o GeoGebra calculou. Olha aqui, ó, então, lá nós calculamos um x igual a 1, que era esse ponto aqui, e aqui o x igual a 5, certinho. E aqui, ó, o vértice é o ponto, aqui é 3, ó, 3 e menos 4, como nós calculamos. Exatamente nesse vértice aqui, perpendicular ao eixo do x, passa um eixo, ó, aqui ele faz um ângulo de 90 graus, o eixo do x. Então, é um eixo, tá? A equação desse eixo é x igual a 3, x igual a 3, é uma reta, x igual a 3, que divide essa parábola em duas partes simétricas.